E aí, nação tricolor, fala família Tricolaço FC, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do canal Felipe Sandri na área. São Paulo amarga sua segunda derrota consecutiva, perde agora para o Santos na Vila Belmiro, 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, e o São Paulo conseguiu perder do time do Santos. Claro, tem todo um contexto que a gente vai analisar aqui. Hernan Crespo acabou não escalando a força máxima do São Paulo, muito por conta da grande decisão que o São Paulo vai ter contra a LDU a partir da próxima semana. Então, para poupar os jogadores considerados titulares, ele entrou com um time misto, praticamente reserva, diante do Santos na Vila Belmiro. E aí, por conta de alguns erros, o São Paulo amarga mais uma derrota, segunda consecutiva, repito aqui. Perdeu para a LDU por 2-0 e agora perde para o Santos por 1-0. É importante ficar ligado, né? É claro que não dá esse elenco do São Paulo curto, e principalmente por conta dessas lesões, e mais uma vez a gente teve 2 jogadores lesionados, coisas que só acontecem com o São Paulo Futebol Clube. Eu não sei se vocês viram, mas o Ferrarese e o Marcos Antônio se chocaram no aquecimento antes do jogo. O Ferrarese abriu um corte aqui embaixo do olho dele, quase que nessa parte aqui da bochecha, teve que tomar ponto. Sabe assim, coisas que só acontecem com o São Paulo. Você não ouve isso em nenhum outro clube do Brasil e do mundo, mas o São Paulo acontece isso. E aí Luan saiu com uma lesão, muito provavelmente uma lesão no adutor, uma lesão na virilha, e Ferreirinha também pode ter sido mais um jogador que vai para esse estaleiro que é o Departamento Médico de São Paulo. Não se sabe qual a lesão que ele teve, talvez seja lesão muscular de novo. Ou seja, a cada rodada esse time perde, ele consegue perder o elenco, consegue perder 2. Cada rodada o São Paulo consegue perder 2 jogadores. Então assim, não existe a menor possibilidade. Pode vir aqui o Klopp, o Guardiola, quem quer que seja, o melhor treinador do mundo, pode vir aqui no São Paulo, se não resolver esse calcanhar de Aquiles de lesão, de departamento médico obsoleto, de médico que não vem dar a cara a tapa, explicar, ninguém fala nada, ninguém fala. O São Paulo é uma caixa de Pandora, ninguém sabe nada do que acontece lá dentro. Então, se isso continuar acontecendo, se essas aberrações continuarem acontecendo, se essa preparação física nojenta do São Paulo continuar, se esse departamento médico do São Paulo, que parece um açougue, continuar, se esses profissionais que lá estão não serem cobrados, não colocar gente de credibilidade, gente de fato profissional, porque parece que é um bando de açougueiro que está lá dentro. Se não colocar, não cobrar e não gerir isso, vai acontecer isso. Não adianta trazer, pode trazer quem quer que seja, São Paulo poderia ter rios de dinheiro, trazer um monte de jogador. Se não resolver isso, não vai adiantar nada. Porque perde 2 jogadores por jogo. 2 jogadores por rodada o São Paulo perde, sempre. E quando não é em campo, é no aquecimento quase. Quase que a gente perde o Ferrarese numa decisão que vai ter na próxima semana. Por quê? Porque os jogadores se chocaram no aquecimento. É algo assim, precisava ser estudado por Harvard o São Paulo. Porque não dá para entender o que acontece. Mas falando do jogo propriamente, um jogo muito ruim do São Paulo, né? Um jogo muito fraco, um jogo onde o São Paulo só fez ligação direta, bola para cima, bola para frente, meio campo completamente perdido. O São Paulo não conseguiu criar nada. No segundo tempo que o Hernan Crespo fez algumas mudanças, algumas alterações, como por exemplo a entrada do Bobadilla no lugar do Rodriguinho, o São Paulo adquiriu um pouco mais de controle ali no meio campo, ficou um pouco mais competitivo, igualou um pouco a intensidade ali do jogo com o Santos, porque até então, até os 20, 25 minutos do segundo tempo, quase 30 do segundo tempo, estava 17 finalizações para o Santos contra 2 do São Paulo. Ou seja, só um time jogou, né? Só um time quis ir para cima, só um time propôs o jogo, só um time chutou a gol, só um time tentou machucar o adversário, que foi o Santos. Apesar de entender o contexto, cara,
você imaginaria que um time se comportaria melhor dentro de campo. O São Paulo, assim, deixou muito a desejar. Ferreirinha péssimo na partida, errou tudo que ele tentou. A escalação, né, foi com o Yang no gol, e o Yang, por incrível que pareça, o Yang conseguiu fazer um bom jogo. E se não é o Yang hoje, o São Paulo poderia ter perdido demais, porque no primeiro tempo o Yang fez pelo menos 3 grandes defesas e evitou o gol do Santos já na primeira etapa. E aí, a trinca de zaga, olha o elenco que o São Paulo tem. A trinca de zaga foi Negruti improvisado, Rafael Tolói e Sabino. Essa foi a trinca do São Paulo de zagueiro. Porque é isso, o cobertor é curto. Se você tira os titulares, sobra esse tipo de situação. Aí Mailton na direita, o Wendel na esquerda. Não gostei dos dois. Acho que o Mailton tentou um pouco mais, participou um pouco mais das construções, tentou tabelar em alguns momentos ali, mas tipo, não conseguiu, né? O jogo não fluiu. Aí no meio campo, Luan saiu lesionado, mais um lesionado para conta desse time que precisa ser estudado por Harvard, por NASA. NASA tem que estudar o São Paulo. E aí Luan sai lesionado. Do lado dele, Arisson, uma atuação fraca, apesar do Arisson ter conseguido evitar um lance ali que o Zé Rafael sairia na cara do gol também na ponta direita. Mas um jogo muito fraco se a gente entende que Arisson é um jogador importante do São Paulo, e ele é um jogo muito fraco, aquém. Rodriguinho também não conseguiu o jogo dele fluir, muito marcado, não conseguia distribuir as bolas, fazer com que os outros jogadores chegassem com condição de chutar pro gol, e na frente o Ferreirinha e o Dineno praticamente não existiram, né? Porque o meio campo do São Paulo não estando povoado e não conseguindo ter o controle da bola, e também não conseguindo contribuir na marcação, no combate, foi inexistente. E aí só chutão pra frente, eles praticamente morreram de fome no jogo porque não conseguiram, e quando a bola chegava eles não ajudavam também. Então, um jogo muito fraco. Eu acho que assim, beleza, tem a questão agora do jogo da Libertadores. São Paulo vai focar muito nesse confronto. Eu acho que é um confronto dificílimo. Já falei aqui no meu pós-jogo, depois do jogo da Libertadores contra a LDU, que assim, obviamente estou torcendo até o último segundo, mas você reverter um resultado de 2-0 contra, numa pressão de Libertadores, o time da LDU, um time forte fisicamente dizendo, vai ser duro, vai ser carne de pescoço, mas assim, futebol tudo pode acontecer, vamos lá. Agora, caso o São Paulo não consiga se classificar, tem que colocar todas as frentes, as fichas no Campeonato Brasileiro. São Paulo tem 35 pontos, nesse momento está aberto ali uns 10 pontos mais ou menos da zona do rebaixamento, né? 10, 12 pontos, está numa situação até um pouco confortável, só que não pode dar mole. Próxima rodada é contra o Ceará, em casa, no Morumbi. O São Paulo tem que ganhar, não tem mais o que fazer. Tem que vencer, tem que somar 3 pontos, atingir 38 e partir para a reta final para fazer 45 e encerrar. Porque é esse o ano do São Paulo. Eu tô torcendo muito, óbvio, para que o São Paulo passe da LDU. Mas vocês acham que o São Paulo vai ser campeão da Libertadores com esse elenco, com essa situação que eu acabei de relatar para vocês, onde a gente perde 2 jogadores por jogo, por rodada? Não existe, gente. Não existe elenco que consiga sobreviver a essa situação. Então, assim, juntar os cacos, tentar fazer o melhor no próximo jogo contra a LDU e focar no Campeonato Brasileiro. É isso que precisa. O São Paulo precisa atingir 45 pontos e aí fazer o balanço. Essa diretoria tem que ser cobrada. Esses caras que estão fazendo todo esse investimento, esse esforço para não gastar, vendendo os jogadores da base a preço de banana, tudo isso vai ter que ser cobrado no final do ano, para ver se valeu a pena, se o São Paulo fechou no azul, porque senão esses caras têm que sofrer impeachment. É isso que tem que acontecer. Quero saber a opinião de vocês, deixa aqui embaixo, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera, grande abraço, vamos São Paulo!